Você sentiu que a sua ansiedade aumentou durante a pandemia? Bom, se sim, você não está sozinho, você não está sozinha. O número de pessoas com sintomas de ansiedade, de depressão e de insônia praticamente dobrou durante esse ano de quarentena, de isolamento, de pandemia. Bom, a vacina está quase aí, é um feito na humanidade. Nós estamos prestes a ser vacinados, mas será que a ansiedade vai embora com a chegada da vacina? É exatamente isso que eu vou responder hoje para você aqui no nosso vídeo no canal Saúde da Mente. O Brasil já era o país mais ansioso do mundo, o país mais deprimido da América Latina, mesmo antes da pandemia. E vários estudos, vários levantamentos demonstram que o número de pessoas com ansiedade, com depressão e com insônia praticamente dobrou no nosso país só nos primeiros meses de quarentena. Para vocês terem uma ideia, durante abril e maio desse ano, o termo insônia foi o termo mais pesquisado no Google. Sim, além disso, as vendas de calmantes, benzodiazepínicos como clonazepam, Rivotril, Frontal, Lexotan, Zolpidem, antidepressivos, estabilizadores de humor, teve um salto nesse ano, aumentou 80% em média. Ou seja, nossa mente sofreu muito nesse momento. Bom, mas agora a gente está vendo que talvez haja uma luz no final do túnel, a vacina está chegando, estamos próximos de talvez voltarmos gradualmente à normalidade. Bom, mas será que toda essa ansiedade, toda essa dificuldade para dormir, esses sintomas ruins que nós sentimos durante a pandemia, eles vão embora? Bom, eu vou falar isso para você, vou explicar direitinho o que pode acontecer no nosso cérebro. Por quê? Porque na verdade, não necessariamente a ansiedade que você sentiu aumentada nesse período vai embora. Para muita gente, esse aumento de ansiedade vai continuar mesmo com a volta gradual à normalidade. Ou seja, não necessariamente a vacina vai também vai também te proteger da ansiedade. Eu vou demonstrar por quê e vou contar para vocês no final do vídeo 3 dicas práticas baseadas na neurociência que podem te ajudar a lidar com sentimentos de ansiedade, com angústia, com essas dificuldades que a nossa mente está sofrendo nesse período, ok? Então fica comigo até o final do vídeo. Mas antes de continuar, queria lembrar você de deixar aqui o seu like e não se esquecer de se inscrever aqui no canal Saúde da Mente, o maior canal de saúde mental do Brasil, que tem o objetivo de levar informações técnicas, científicas, porém de uma forma fácil de entender e prática para mudar a forma como você lida com sintomas ruins e para te ajudar a conquistar as coisas importantes na sua vida. E eu sou o Dr. Marco Antônio Abud, sou médico psiquiatra pela Universidade de São Paulo, sou fundador aqui do canal Saúde da Mente. Bom, vamos entender, ninguém sabe o que vai acontecer, a gente não consegue prever o futuro. Mas como que a ciência faz para tentar, digamos, ter pelo menos um plano, ter pelo menos uma estimativa do que vai acontecer? É simples, a gente olha para o passado. Se a gente for ver outras epidemias que são menores do que essa, obviamente, porque essa, claro, foi a maior pandemia aí numa geração. Mas se a gente for ver o Ebola, que teve em 2015, se a gente for ver a SARS, a MERS, o H1N1 em países da Ásia, o que a gente vê é que o número de pessoas com sintomas de ansiedade e depressão aumenta muito intensamente, só que isso continua aumentado pelo menos por 1 a 2 anos depois que a epidemia já passou. Poxa vida, será que isso vai acontecer com a gente? Não sei, mas é importante que nós consigamos desenvolver ferramentas para poder ajudar a gente a desarmar essa ansiedade, ajudar a gente a proteger a nossa mente para poder, claro, continuar no nosso rumo. Por outro lado, claro, esse período é um período de aprendizado e se a gente conseguir superar isso, a gente vai estar mais fortalecido. Isso desenvolve
a nossa chamada resiliência. Bom, mas vamos entender então um pouco por que é que a ansiedade ela pode continuar mesmo depois que esse estresse da pandemia passou. Para isso, lembrar, claro, quem me segue já sabe disso, mas se você é novo no canal, uma forma muito simples da gente entender o que é ansiedade é pensar na ansiedade como um sistema de alerta do corpo, como um alarme que o corpo emite sem a gente querer. A nossa mente emite isso pra gente quando nós percebemos, o corpo percebe sem a gente precisar pensar que existe uma ameaça desconhecida, que o ambiente está ameaçador. Então, ansiedade é um alarme que o cérebro emite de forma involuntária quando ele percebe uma ameaça desconhecida. É isso que é ansiedade, isso é muito bom, é bom ter esse alarme. O problema é que às vezes esse alarme toca na hora errada ou quando esse alarme ele não desliga mesmo depois que o perigo já passou. Aí ele começa a roubar a nossa energia. Nós sofremos e não conseguimos colocar atenção em outras coisas. Por que a pandemia pode aumentar o nosso nível de ansiedade? Bom, basicamente são 3 causas que levam a um aumento de ansiedade nessa situação que nós estamos vivendo. A primeira é o trauma. Trauma, sim, pessoas que adoeceram, que foram para UTI ou pessoas que conhecem parentes, amigos, pessoas próximas que adoeceram ou que infelizmente faleceram. Então, se você viveu isso, você teve uma situação em que a sua vida ou a vida de alguém próximo foi ameaçada. Essa é a definição de trauma e isso ativa muito esse circuito de alerta do nosso cérebro. Então, esse trauma, adoecimento seu ou de alguém próximo, isso aumenta a ansiedade. Isso é comprovado em todos nós. Número 2, uma situação de indefinição e falta de controle. Nós não gostamos disso. Nosso cérebro ele não gosta de sentir que nós não temos um plano e que nós não temos controle sobre o que vai acontecer. É claro que, em última análise, nós não temos mesmo, mas é importante que o nosso cérebro perceba que existem coisas que estão sob o nosso controle, sim. Então, indefinição e falta de controle aumenta estresse e ansiedade para todo ser humano. E o terceiro é porque houve um desequilíbrio entre fatores que protegem a nossa mente e fatores que estressam. Então aumentou os estressores. Quais? Bom, perigo financeiro, perigo relacionado à instabilidade de saúde, você não sabe se vai adoecer ou não, você não sabe se o seu parente vai adoecer ou não, você não sabe se o seu emprego vai manter ou não, ou seja, uma série de ameaças importantes, tanto financeiras quanto de saúde, elas aumentaram. E, por outro lado, fatores protetores, alimentação saudável, exercício, luz do sol, conexão com as pessoas, senso de propósito que nós precisamos ter, tudo isso foi diminuído, foi retirado, a gente ficou, digamos, sem ser nutrido, sem que o nosso cérebro seja nutrido. Então esses 3 fatores aumentam a ansiedade: trauma, incerteza com falta de controle e desbalanço de proteção com estressor da nossa mente. Bom, e aí o que isso causa? Isso causa um aumento de adrenalina. O corpo ele percebe que o ambiente está ruim, ele dispara adrenalina e aí começa a vir a ansiedade. Só que a ansiedade ela não vem só com sintoma físico, ela tem 3 sintomas: sensações, pensamentos e ações. Sim, a ansiedade tem esses 3 componentes. Sensação, palpitação, respiração ofegante, músculo tenso, pele suada, pupila dilatada, tremor, intestino solto, dor de estômago, às vezes refluxo, vômito. Tudo isso pode ocorrer, sensação de desmaio, de desligamento da realidade. Quem vê meus vídeos sabe por que cada uma dessas reações ocorrem. Elas são muito ruins, não matam, elas não fazem mal para o seu corpo, mas elas assustam, são muito desconfortáveis. Só que a ansiedade também faz o nosso pensamento alterar. Sim, quando nós estamos ansiosos, nossa atenção ela fica focada em perigos futuros, ou seja, nós produzimos preocupações
com coisas erradas que podem ocorrer no futuro. Isso é automático, a gente não controla. Que mais? A nossa atenção, ela fica em túnel, ou seja, a gente consegue olhar somente o perigo. A gente não olha outras possibilidades e a gente deixa de aproveitar coisas prazerosas, a gente deixa de ter um pensamento mais criativo, a gente fica com um pensamento muito focado em perigo. É como se a nossa atenção ficasse num túnel só olhando perigo. A gente deixa de prestar atenção nas coisas boas. E terceiro, o que acontece com o nosso pensamento? A gente presta atenção só no nosso sintoma físico, ou seja, começo a ter algo, será que eu estou tendo uma falta de ar? Será que eu estou tendo Covid? Será que eu vou passar mal? Será que eu vou ter uma crise de pânico? Nossa, meu estômago está doendo, mas ele nunca doeu assim. Será que tem alguma coisa errada comigo? Meu Deus, o que será que está acontecendo? Ou seja, a nossa atenção ela fica focada no perigo, ela fica estreita em túnel, nós não aproveitamos as outras coisas importantes e a gente fica focado no nosso próprio corpo e valorizamos essa sensação. E o que isso pode fazer? Pode fazer com que a gente se envolva nos 3 comportamentos, nas 3 ações que mantêm o ciclo da ansiedade funcionando. Quais são essas 3 ações que mantêm a ansiedade funcionando? Primeiro, evitação. Nós evitamos as atividades, nós evitamos situações que podem aumentar a ansiedade. O que mais? Nós nos criticamos muito, nós nos criticamos por estarmos ansiosos. E o terceiro, que é o mais comum e é o que mais aumenta a ansiedade, nós tentamos expulsar a ansiedade da nossa mente. Ou seja, se a gente sente isso no corpo, se o nosso pensamento fica ali focado no perigo e nós tentamos evitar estresse, nós tentamos expulsar a ansiedade, ou então nós nos envolvemos num pensamento autocrítico, o que acontece? Isso sinaliza para o cérebro que o ambiente continua ameaçador, mesmo aquele estresse tendo ido embora. E aí a ansiedade ela se autoalimenta em algumas pessoas. Ok, isso pode ocorrer? Sim, pode. Então se a sua ansiedade não baixou tanto quanto você acharia que deveria ter baixado, calma, isso pode ocorrer sim. Existem várias técnicas, não só com remédio. O remédio é uma parte, não é a maioria das pessoas que vai precisar. Existem uma série de estratégias que a psicologia sabe, mas eu vou ensinar algumas muito rápidas para vocês. Primeiro, uma estratégia na verdade, uma mentalidade, que é o quê? A coisa que mais aumenta a ansiedade, como eu falei, é nós tentarmos não ficar ansiosos. É nós tentarmos expulsar a ansiedade da nossa mente. Então, uma forma da gente tentar não fazer isso, e eu gosto muito, é a gente mudar o objetivo. Quando nós estamos ansiosos, a gente falar pra gente, olha, eu não preciso fazer a ansiedade embora. Eu preciso convidar a calma para sentar junto com ela. Ou seja, a gente imaginar como a ansiedade aquela companhia, aquele amigo, aquele parente, aquele vizinho muito chato que está lá te incomodando. Só que quanto mais você tenta mandar ele embora, mais ele volta com força. Então, a ideia é, bom, já que eu não consigo mandar ele embora, e se eu mandar ele embora ele vai gritar mais forte, eu vou, na verdade, chamar uma outra companhia, porque aí eu diminuo o peso, eu diminuo a voz da ansiedade. Então, você não vai deixar de ficar ansioso. Você pode falar para você mesmo, eu não quero parar de ficar ansioso, eu quero só convidar um pouco de calma para o meu corpo. Só isso já diminui a ansiedade, porque você não briga com ela. Número 2, você pode se envolver em uma estratégia de respiração que acalma o sistema simpático, a adrenalina. Só que, se você nunca fez isso, é interessante você começar com a técnica mais simples de respiração que existe e que funciona. Que é o quê? É não focar em respirar fundo. Porque se você não treinou isso, se você não sabe fazer isso, isso vai te deixar mais ansioso, mais ansiosa. Então foque em soltar o ar devagar. Você pode inspirar
com a velocidade que você quiser, só que você vai soltar o ar muito devagar, como se você estivesse assoprando um canudo. E vai fazer isso até a última expiração, né? A última, entre aspas, gota de ar que tem no seu pulmão. Você vai até o final, bem devagar. Aí deixa inspirar como você quiser, você vai focar só. Isso ajuda a resetar o ritmo da respiração, acalma, mostra para o seu corpo que o ambiente está tranquilo. E o terceiro, para lidar com os pensamentos, é uma técnica que eu chamo das caixas de pensamento. A ideia é, se você está com um pensamento muito intenso, acelerado, com muitas preocupações, pega uma folha de papel e uma caneta. Eu adoro fazer isso, eu sempre ando, né? Escrever ajuda a gente a despejar o nosso pensamento no papel e escreve tudo que você está pensando, tudo que vier na sua cabeça. Não tem problema, não precisa inibir, pode ser o pior pensamento que seja. E aí você separa esses pensamentos em duas caixas. Pensamentos sobre o que está acontecendo agora, ou seja, o que você precisa fazer nesse momento, hoje, no dia de hoje. E pensamentos sobre o futuro, que são, na verdade, as preocupações. Você separa em duas caixas, tá? E aí, a ideia é, se você quiser pegar essas duas caixas com um monte de pensamento, jogar e ter que lidar com tudo isso, você não vai aguentar, vai, entre aspas, dar um tilt, né, no seu cérebro, vão ser muitas janelinhas abertas, isso nós não damos conta. Então você separa as duas caixas, a caixa dos pensamentos presentes e a caixa dos pensamentos futuros. Ok, aí você vai tampar, né? Imaginar tampando essa caixa dos pensamentos futuros e você vai determinar um horário no qual você vai abrir essa caixa para pensar neles. Mas até chegar nesse horário, todo pensamento, toda preocupação futura você não vai dar bola, você vai tirar, imaginar, né? Tirando da sua mente, colocando nessa caixa e falar, olha, eu vou lidar com isso às 5 horas da tarde, agora vou me focar nesses pensamentos de hoje, do presente. Então essa estratégia das duas caixas, caixa do presente, caixa do futuro, e deixa ela tampada ali numa gaveta na nossa mente, e tudo que vier de preocupação no futuro, você pode imaginar, opa, pera lá, isso aqui é da minha caixa do futuro, vou lá, posso anotar, eu gosto de anotar, faço duas caixas desenhadas. Chega lá, aquele horário, eu vou dar uma olhada nisso. Até lá, eu posso soltar e focar no que eu estou fazendo. É claro, isso não vai funcionar para todo mundo, mas pode já começar a ativar esse circuito de relaxamento, a fazer você sair desse motor, dessa bola de neve que a ansiedade causa. Mas continue acompanhando o canal que eu vou dando cada vez mais dicas para vocês de como nós podemos perceber e sair desse turbilhão de sentimentos e pensamentos que a ansiedade, a depressão, mesmo a insônia podem causar na nossa vida. Se você gostou, deixa aqui o seu like, compartilhe esse vídeo e não deixe de se inscrever aqui no canal. Vejo você no nosso próximo vídeo. Até lá!